fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Por escrito em Joel, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel, aviva-nos. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derrama. E a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. e que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Grande, grande, grande Deus. Grande Deus Jesus, oh, exaltado, adorado. Sorava sore que la madre,
Kiramana soramande kiramande Kirama soremando e estoremande. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Kirama solema kentorima socoroloboso. Enimisto coranto lama arnivisto coromosole pra que delibra socolorobose. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos pra você, Jesus. Nós deixamos pra você, Jesus. Pra você. Graças e paz a todos. Te convido a adorar conosco ao Senhor. E a mensagem que vai ser falada tem tudo o que nós estamos fazendo aqui, deixando ser cheio do Espírito Santo. Então eu te convido a adorar, a se render e ser tocado pelo Espírito Santo. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e
teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre, amém. Teu reino vem sobre este lugar, tua glória vem, se manifestará. Teu reino vem sobre este lugar, tua glória vem, se manifestará. Em tua presença queremos habitar, no santo dos santos queremos entrar. Junto com os anjos queremos declarar a majestade santa, vamos exaltar, dizendo: Santo, Santo, dizendo: Santo, 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 Santo. Junto com os anjos vamos declarar a majestade santa, vamos exaltar, dizendo: Santo, dizendo: Santo, dizendo: Santo é Jeová, tu da terra, terra da sua glória se encherá, dizendo: Santo, dizendo: Santo, dizendo: Santo. Diga: Santo, Santo, Santo é Jeová, tu da terra, terra da sua glória se encherá. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus, de Deus, de Deus. Quem já pisou
pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe ver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Deus poderoso. Não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Soradestu que prandele bracosonoroso. Santo, Santo, e não há outro igual, só tu és santo, Santo. Não há outro igual,
Santo, e não há outro igual, só tu és santo, 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 oh Deus poderoso, declare santo, santo, Deus poderoso. Exalte a Ele, Ele é santo, santo, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, como seres que lançam as suas coroas diante ao altar, como serafins que estão dia e noite, noite e dia, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós essa tarde estamos adorando e declarando a santidade do Senhor, declarando que teu é o reino, que tu é a glória, que teu é o poder, que o céu governa a terra. Nós sabemos que o reino de Deus governa a terra. Nós declaramos que tu és santo, santo, mais uma vez, santo, santo, Deus poderoso, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Misericórdia, e então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama.
amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor, o Salvador. Corpo lá na cruz, sangue derramou. O preço do pecado Ele levou. Deus Pai abandonou, Deixou seu respirar e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele matou, todo o poder do céu vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu não. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou.
Graças e paz a todos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Graças e paz, Leiciane, Serenilda, Thalita, Maria Conceição, Lu, Flávia. Se alguém puder compartilhar lá o link no grupo ou avisar que a live já começou, para o pessoal vir. Efésios capítulo 5, de verso 1, mas nós vamos rodar pela Bíblia hoje. Está escrito assim: Efésios capítulo 5, de verso 1, está escrito assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício vivo a Deus, em aroma suave. Agora, o 3. Nossa tradução aqui está complicada, pera aí. Verso 3: Mas a impureza e toda sorte de delitos ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês como santo, nem conversão torpe, nem palavras vãs, nem palavras de chocarrices, coisas que convêm aos inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso: nenhum inocente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e do seu Cristo. Efésios capítulo 5. Agora vamos lá para o 17, para o 16, aliás, 15, melhor 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nércios, mas sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual leva a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 4 e 5, Paulo falando sobre uma maneira de viver. No capítulo 4, de verso 17, ele fala assim: Isso, porém, digo e testifico no Senhor, que não andeis também como os demais gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, que estão no escuro de entendimentos, separados da vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do coração. Nós vemos Paulo falando para a igreja sobre a sua nova forma de viver. E no verso 18 ele diz: E não vos embriagueis com vinho que leva à dissolução, mas deixam-se encher pelo Espírito. Quando nós vamos pegar esse texto de uma forma isolada, sem analisar o contexto, nós acreditamos que esse se encher do Espírito Santo fala sobre um se encher momentâneo, fala sobre uma experiência talvez com batismo, ou você está na igreja e ali você é cheio do Espírito Santo, mas Paulo não está dizendo sobre isso.
Nós, de uma forma, às vezes de uma forma um pouco equivocada, acreditamos que o se encher do Espírito Santo ali eu estou na igreja e manifesto os dons, eu estou na igreja e começo a profetizar, eu estou na igreja e começo a curar os enfermos, a entregar palavras de conhecimento. Mas Paulo não está dizendo sobre um encher do Espírito Santo de uma forma momentânea ou uma manifestação do Espírito, não. Ele está dizendo sobre algo que você faz continuamente, que te faz preenchido disso, algo que você está fazendo que está te preenchendo de algo. E por isso que em todo tempo ele está conscientizando a igreja de quem eles eram e de quem eles se tornaram. Quando eles eram da sua natureza passada, eles faziam algo contínuo, sempre eles estavam falando algo, e da boca deles saíam sempre algo, eles sempre tinham uma forma de agir. Mas Paulo está dizendo para remir o tempo. Paulo está pedindo para a igreja saber a forma a qual eles estão andando. E no capítulo 5, de verso 17, para a igreja de Éfeso, ele diz, no verso 18: e não vos embriagueis com vinho. A palavra se embriagar está dizendo, que significa embeberdar, intoxicar, ou seja, não deixa-se intoxicar pelo vinho, mas deixam-se encher pelo Espírito. E quando você vai analisar isso, como eu estou dizendo, que não é um se encher do batismo, esse se encher do Espírito não está falando sobre o batismo no Espírito Santo como uma manifestação inicial disso, porque quando você vai ver, vamos lá, Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, versículo 1, eu quero te mostrar que esse se encher do Espírito Santo não era a primeira experiência, o primeiro contato com o Espírito Santo após ser habitado com ele, com a evidência do falar em línguas. Paulo está falando sobre algo mais profundo. Atos capítulo 19, de verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: receberam porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que batismo fostes batizados? Responderam: batismo de João. Aí Paulo agora explica como que funcionava o batismo de João, e Paulo batiza aqueles homens novamente, conscientizando a eles do que Jesus fez, coloca a mão sobre aqueles homens, eles começam tanto a falar em línguas como que profetizar. Então a igreja de Corinto a igreja de Éfeso, eles não tinham a necessidade de Paulo incentivar eles a buscar o batismo no Espírito Santo, como se eles não soubessem disso. Paulo não estava lá falando para a igreja: olha, vocês precisam de buscar o batismo no Espírito Santo, vocês precisam de falar em línguas porque é importante. Não, você percebe que a igreja de Éfeso era uma igreja nutrida, era uma igreja que tinha entendimento, era uma igreja madura no conhecimento, até que Jesus vai dizer que essa igreja estava testando os falsos apóstolos. Essa igreja tinha um nível grande de conhecimento, um nível grande de ensino, que não tinha o porquê Paulo ensinar leite, instruir elas com leite, com algo mais assim corriqueiro, com algo mais simples. Não, Paulo está falando sobre outra coisa, porque tem pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo, desejam falar em línguas, começam a falar em línguas e falam assim: eu já recebi, eu já satisfiz essa vontade, agora já não tem mais, tipo assim, agora essa vontade acabou. Eu estava tão desejoso de falar em línguas, agora que eu falo, não tem tanto sentido assim. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Ele não está incentivando a igreja a ter uma primeira experiência, ele está dizendo para a igreja ter uma continuação. Ou seja, ele está falando para a igreja ter uma continuidade na experiência com o Espírito Santo. Porque de fato é que
todas as vezes que nós nos aprofundamos no Espírito, mergulhamos no Espírito, temos experiência com o Espírito Santo, quanto mais a gente mergulha, mais água tem, quanto mais rios nós imergimos no Espírito, algo a mais o Espírito Santo ele tem para nos apresentar. Nunca que você vai ter tanta experiência da qual você vai chegar no nível hard e não vai ter nada para você. Sempre vai ter algo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a fome e a busca que você tem para receber mais do Espírito Santo. Se você acha que falar em línguas chegou no nível hard, ok, para você chegou no nível hard. Mas se você entende que o falar em línguas é a primícia, é o pontapé para o sobrenatural, você vai entender que quanto mais você falar em línguas, mais experiências você vai ter, mais experiências profundas você vai ter, coisas a qual você não viveu, você vai começar a viver, situações que você não passou, você vai começar a passar, você vai ter sonhos proféticos, você vai ter palavra de conhecimento, você vai ter discernimento de espírito, você vai começar a orar pelos enfermos, eles vão começar a ser curados, você vai ter grandes experiências com o Espírito Santo. Por quê? Porque você não limita o Espírito Santo. E Paulo ele está dizendo aqui para esses homens de Éfeso: olha, eu não reconheço nenhum evangelho que não tenha o Espírito Santo envolvido nele. Porque você vai ver, o próprio Paulo, ele não enxerga o evangelho sem alguém que recebe o batismo no Espírito Santo. Ele não reconhece nenhum evangelho, seja lá qual experiência que você teve, sem essa manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo teve uma experiência com Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus, ele ficou cego, não porque Jesus quis deixá-lo cego, mas a visão, a experiência que ele teve, aquela glória que ele enxergou, fez com que ele ficasse cego. Ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar, e o seu ministério só começou quando Ananias vai em Paulo e impor as mãos sobre eles para que ele possa ver e ser cheio do Espírito Santo. Ou seja lá a experiência e o milagre que você teve quando você nasceu de novo, se você não tiver o revestimento de poder, se você não for batizado no Espírito Santo, o próprio Paulo não reconhecia um evangelho sem uma experiência com o Espírito Santo e sem o poder de Deus. Então a igreja de Éfeso, ele não tinha essa necessidade de ficar dizendo para a igreja: olha, vocês precisam de falar em línguas, porque falar em línguas vai fazer isso com vocês, se vocês receberem o batismo no Espírito Santo vai acontecer isso, vai acontecer assado. Não, ele não tinha essa necessidade, porque o nível de ensino de Éfeso era superior às demais igrejas. Você vê na igreja de Corinto ele ensinando: se eu falar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, minha mente fica infrutífera, se 2 ou 3 falar na igreja, cale-se um e outro tem que interpretar, porque se vocês não interpretar, vocês têm que ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, na igreja de Corinto houve uma necessidade de ensino. Houve Paulo lá ficar ensinando as pessoas sobre a manifestação dos dons, qual era a finalidade delas, mas em Éfeso não. Em Éfeso ele está conscientizando as pessoas da vida espiritual que elas receberam. E isso é muito importante para você. Quando você entende a vida no Espírito, você para de identificar você com a sua carne. Porque tem pessoas que falam: fulano fala em línguas, fulano profetiza, fulano faz isso, faz aquilo, mas continua pecando. Porque ele não entendeu que a experiência com o Espírito Santo é uma experiência contínua. As pessoas normalmente elas querem uma experiência com o Espírito Santo, e quando elas recebem, Espírito Santo, fica aí no seu canto, você foi útil até agora eu não preciso mais de você. Agora que eu tenho um dom da profecia, agora eu vou profetizar. Agora que eu curo os enfermos, eu vou curar os enfermos. Espírito Santo, fica aí no seu canto, eu já consegui com você o que eu queria. Ou seja, as pessoas, à primeira instância, elas se relacionam com o Espírito Santo por algo que elas podem receber. Se eu orar, se eu jejuar, se eu tiver experiência com o Espírito Santo, ele vai me dar dons, ele vai me dar unção, ele vai me dar capacitação. Aí a pessoa recebe isso e para de ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E o que ela vai fazer, meu querido? Ela vai andar na carne. Porque Paulo diz que se a gente caminhar na carne, viver na carne, caminharemos para a morte. Por isso que em Romanos 6:23 ele diz que o salário do pecado é a morte.
alguém pode até ser usado nos dons, alguém pode até fluir em milagres, em maravilhas, em muitas unções, mas se essa pessoa não continuar tendo uma vida de intimidade com o Espírito Santo, uma prática constante que conscientiva quem você se tornou no Espírito, ela vai ser alguém que anda na carne, mas também anda em poder. E isso não pode, uma hora uma coisa ou outra vai quebrar. Uma dessas coisas vai desligar, não tem como essas duas coisas andar junto. Você nasceu de novo para você andar em espírito e andar em poder, não andar na carne e andar em poder. Por isso que tem muitas pessoas que elas têm uma má impressão dos dons. Por isso que tem muitas pessoas que ficam com o fruto, eu vou ficar com o fruto do Espírito e eu vou deixar os dons espirituais. Não, meu filho, você não pode pegar a pizza e achar que o benefício, os dons do Espírito, a capacitação do Espírito é uma fatia de pizza. Eu não vou ficar só com essas duas aqui, não. Você anda em espírito e anda em poder, porque não adianta você andar em poder e não andar em espírito, e não adianta você andar em espírito se você não manifesta esse poder. Uma coisa não vai negligenciar a outra. Entenda, uma coisa não substitui a outra. Eu sempre falo na live, essas pessoas que ficam dizendo, não, é melhor profetizar do que falar em línguas. Não existe essa melhor profetizar do que falar em línguas. Porque você começa a orar em línguas e logo o espírito de profecia começa a se manifestar na sua vida. Por quê? Pelo fato da prática constante de se encher do Espírito. Porque pensa comigo, Paulo aqui, ele está dizendo, olha, não deixam-se embriagar, não vos embriagam com vinho, mas deixam-se encher pelo Espírito. Ou seja, se ele está dizendo, deixam-se encher, porque você tem a opção de se manter cheio ou se desvaziar. Você tem a opção de todos os dias estar cheio do Espírito Santo. Eu vou te falar algo aqui que talvez vai mudar a sua vida. Você não precisa de um culto para se encher. No culto, sabe o que você faz? Você transmite você transborda o que está dentro de você, e por isso que lá você começa a profetizar. Por isso que no culto você ora pelos enfermos, ele é curado. Não é ali que você é cheio, ali você demonstra a vida constante com o Espírito Santo que você tem. Às vezes a gente acha, o irmão foi cheio do Espírito Santo porque ele começou ali a pular, rodopiar, quebrar as cadeiras, tudo da igreja. Não. Ali ele está transbordando algo, mas se encher, Paulo está dizendo de uma vida contínua. Porque vamos ler alguns textos aqui. Ele disse assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos lá, Efésios 2, ele diz assim, e ele nos deu vida, estando mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais, ele está se incluindo, entre os quais nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nós estando mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida com Cristo. Aí ele diz, pela graça sois salvos, e junto com ele nos ressuscitou e nos fez assentar as regiões celestiais com Cristo. Agora vamos lá no 5. No 5 ele está dizendo que essas palavras em vãs, essas palavras torpes, idolatria, avareza, isso faz parte. Filhos da ira são pessoas que andam na carne. É isso que eu vou chegar nessa parte agora. Ele está dizendo que outrora nós éramos filhos da ira. O que significa filho da ira? Filho de uma natureza carnal. Nós vivíamos por natureza, nós éramos carnais, filhos da ira. Nós desejávamos cobiça, nós desejávamos imoralidade sexual, tudo que estava oposto à natureza de Deus nós desejávamos fazer. Por isso que nós éramos filhos da ira. Mas nós se tornamos filhos de quê agora, Alexandre? Filhos de Deus.
Porque João capítulo 1, de verso 12 diz: mas todos quanto receberam e creram no seu nome, ele deu poder para se tornar filho de Deus. Ou seja, você, tudo isso que Paulo está dizendo aqui, impureza, lasciva, imoralidade sexual, palavras torpes, você fazia isso quando você era filho da ira, quando você era filho da desobediência, quando você andava segundo a potestade do ar, segundo o espírito que atua nesse século, e você por natureza era filho da desobediência e andava na carne. Ele está dizendo, todas essas coisas é para eles. Não convém você, santo, falar em coisas imorais, porque hoje vocês não são da carne, vocês são do espírito, e vocês não são mais filhos da ira, vocês são filhos de Deus. Verso de número 7: portanto, não sejam participantes com eles, pois outrora eram trevas, se tratando da gente. Outrora nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Andem como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provendo sempre o que é agradável ao Senhor. Se nós somos filhos da bondade, nós temos que fazer algo sempre que agrada ao Senhor. Aí beleza, Paulo estava conscientizando a igreja de quem eles se tornavam, e por isso que hoje, você entendendo que você é um ser espiritual, você não pode começar a identificar você como a sua carne. Aí você peca, você diz ser pecador. Não, você não é pecador. Você está pecando porque a sua mente, ela está se desligando do espírito, das coisas do espírito, e se ligando para as coisas da carne. Mas você é um ser espiritual, e o que você está fazendo está te levando a uma vida, porque da mesma forma que Paulo não está dizendo para você ser cheio do Espírito Santo assim de uma forma momentânea, ele está dizendo, se você se embriagar com vinho, isso vai te levar a algo. E todas essas pessoas aqui que andam na imoralidade sexual, com palavras torpes, com palavras vãs, são pessoas dissolutas. O significado da palavra dissolução, vida dissoluta, é uma vida descontrolada, desperdício de vida. Ou seja, essas pessoas que estão fazendo todas essas coisas, avareza, imoralidade sexual, palavras impuras, tudo que você possa imaginar que se trata sobre obras da carne, essas pessoas estão vivendo uma vida desperdiçada. Essas pessoas estão controladas. E o que você se preenche, o que você decide fazer, que está preenchendo a sua vida, está determinando a forma que você quer viver. De acordo com as suas ações, de acordo com o que você faz, do que você anda alimentando, isso define a vida que você tem, se é uma vida desperdiçada ou se é uma vida guiada pelo Espírito. Porque no verso número 15, Efésios 5:15, ele diz: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo aqui ele está dizendo que todas essas ações, imoralidade sexual, o que a igreja estava cometendo, isso não fazia parte da sua nova natureza. Ele não estava julgando as pessoas, ele não estava jogando pedra, ele não estava falando que as pessoas eram aquilo que elas estavam fazendo. Ele não estava dizendo que um santo era um pecador, que um santo era um libertino, que um santo era um imoral. Não, ele está dizendo, vocês estão fazendo algo que vocês estão se rebaixando do seu estado, vocês estão fazendo algo que está fazendo vocês dar um declínio do seu estado natural. Hoje vocês são um espírito, vocês não são uma carne. O que vocês estão fazendo não convém a você, santo, fazer.
Paulo estava conscientizando quem vocês eram e quem vocês se tornaram. Agora, vocês se tornaram uma outra coisa, e vocês se tornando seres vivos espirituais, precisam deixar de alimentar essas coisas carnais. Vocês, como seres vivos espirituais, precisam entender que vocês têm uma prioridade e uma vida contínua com o Espírito Santo para viver. Quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho, vinho simboliza vida. Ele não está falando do vinho, bebida. Ele está falando de uma vida. Mas aqui ele está simbolizando um vinho, porque se você beber, você pode ir à embriaguez. Mas vinho simboliza vida. E vinho tem um lado bom como um lado ruim. Para nós que estamos em novidade de vida, vinho simboliza vida nova. Então, esse vinho, não vos embriagueis com vinho, está falando sobre duas vidas que você deve alimentar. Duas vidas que você tem que decidir. Ou você alimenta a sua vida em uma intimidade contínua com o Espírito Santo, ou você alimenta a sua vida com coisas que são desperdinos, libertinas e que está fazendo você ter uma vida dissoluta. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está. Quando a igreja de Éfeso teve a primeira experiência, a segunda experiência com o Espírito Santo, elas começaram a falar em línguas. E tem muitas pessoas que são assim. Elas recebem o batismo no Espírito Santo e param de falar em línguas. Mas entenda, você recebeu uma nova vida, e Paulo ele vai dizer muito bem como você se enche do Espírito Santo. Ou seja, aqui Paulo está falando, olha, vocês receberam algo, vocês receberam uma vida nova, e vocês receberam uma prática que vai fazer vocês se reerguerem, fazer vocês crescerem. Vocês por si próprios estão levantando um edifício, uma casa, uma vida. Ou seja, você que entende sobre a prática da oração em línguas, mas até então você está se identificando como um pecador por causa de um pecado que você está cometendo, Paulo está dizendo assim, não vos embriagueis com vinho, mas deixam-se encher pelo Espírito. E por que você acha que o Espírito Santo simboliza um fogo? Porque é uma caminhada com ele. Ele simboliza um fogo todos os dias. Todos os dias hoje você pode acordar e colocar fogo na lenha, que simboliza a sua vida espiritual. Você não pode ficar negligenciando a vida que você recebeu. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo todos os dias, encher do Espírito Santo todos os dias? Paulo está dizendo, olha, vocês receberam algo, e esse algo precisa ser contínuo na vida de vocês. A caminhada que vocês receberam com o Espírito Santo devem ser contínuas. A caminhada que vocês receberam com o Espírito Santo requer perseverança, requer determinação, requer foco, requer comunhão. Então, não vos embriagam com vinho. E vinho pode simbolizar até coisas lícitas. Como assim, Alexandre? Vinho pode simbolizar até algo lícito. Por exemplo, mexer no celular é algo lícito. Ou não é? É proibido no Brasil? Mexer no celular? Na sua região aí é proibido mexer no celular? Mexer no Instagram, mexer no WhatsApp? Com certeza não. Mas aqui trata-se de duas naturezas. Trata-se de duas práticas que fortalecem a natureza. Você tem a sua natureza humana e você tem a sua natureza espiritual. A lei do pecado e da morte habita na sua carne. O pecado habita na sua carne. E se você, isso aqui pode dizer tanto desperdício de coisas que você faz, e pode simbolizar pecados que você está cometendo. Se você, sabendo que a lei do pecado e da morte e o pecado habita na sua carne, alimentar coisas que vão fortalecer isso, você está alimentando a sua vida em algo oposto ao seu estado natural.
Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm uma prioridade, vocês precisam de continuar tendo uma vida de experiência com o Espírito Santo, uma caminhada longa com o Espírito Santo. Então, para vocês se encherem do Espírito Santo, vocês têm que falar em línguas. Vocês têm que ter um foco contínuo todos os dias, porque mexer no celular é lícito, mas e se eu estiver preenchendo isso, preenchendo a minha vida, desperdiçando a minha vida, roubando o meu tempo, isso eu estou me embriagando, me intoxicando, eu estou me intoxicando, e isso está me levando a uma embriaguez, uma vida de dissolução, uma vida libertina. Isso está me fazendo andar oposto do que eu deveria andar, ainda que é lícito. Não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que celular é pecado aqui, entenda. Mas algo que é até lícito, se você permite roubar o seu tempo, então isso está roubando a sua intimidade com o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Se algo que você está fazendo está roubando o seu tempo de ter uma comunhão a mais com o Espírito Santo, isso está fazendo você ter uma vida de libertinagem. Ele não está dizendo, olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo aí no culto, fala em línguas. Não, isso não está envolvendo ministrações de batismo com o Espírito Santo. Isso está envolvendo uma conscientização de estar imerso no Espírito Santo dia após dia, hora após hora. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você precisa hora após hora fazer algo que conscientiza a vida que você recebeu em Deus. Você precisa de orar em línguas, cantar em línguas. Cantar no Espírito é cantar em línguas. Ele está dizendo, vocês vão se encher do Espírito cantando em línguas, porque vocês receberam uma vida no Espírito, e vocês cantando no Espírito, vocês estão se fortalecendo, vocês estão tendo uma vida constante no seu falar. O seu falar não é falar torpe, não é palavras torpes. Você não está perdendo seu tempo em fazer isso, porque isso trata-se de uma vida oposta da qual você recebeu. Em vez de você perder o tempo com palavras torpes, com coisas torpes, com coisas que vai fazer com que você tenha um desperdício total na sua comunhão com o Espírito Santo, encham-se do Espírito. E normalmente as pessoas, elas param por aqui. Não, enchei-vos do Espírito. Mas Paulo está dando instrução de como você vai se encher do Espírito. Ele não parou aqui, agora encham-se do Espírito e se vira aí, ó, é mistério para vocês. Vocês que vão descobrir como se encher do Espírito, não está dizendo, sabe como que vocês vão se encher do Espírito? Cantem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A sua nova natureza, ela está envolvida na adoração, tanto em todos os sentidos e tanto no aspecto de engrandecer a Deus. E Paulo está dizendo, cante em línguas no Espírito, cante em línguas no Espírito. É isso que Paulo está dizendo, a sua prioridade determina a vida que você quer. Se você todos os dias se enche do Espírito, a sua vida vai estar totalmente cheia do Espírito Santo. Ele está dizendo tipo assim, ó, se você beber uma vez, você vai beber outra, você vai beber outra, você vai beber outra, e você vai se embriagar. Uma hora você vai se embriagar. Ele usou a bebida alcoólica porque é o exemplo mais clássico aqui. Mas ele está dizendo, se você ficar aqui perdendo o seu tempo com série, você vai ver uma série, você vai ver duas séries, você vai ver 3 séries, até você estar desperdiçando a sua vida. É basicamente isso. Se você ficar perdendo o seu tempo no Instagram, você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai ver aquilo outro, e quando você pensar, você não está orando em línguas mais. Quando menos esperar, você não está lendo mais. Quando menos esperar, você não está tendo uma vida de comunhão com o Espírito Santo mais, porque se encher do Espírito aqui não é opcional. Ele está dizendo sobre tantas coisas. Olha, vocês precisam de remir o tempo, vocês precisam de saber como que vocês andam, vocês não podem viver como aqueles homens, filhos da ira, que estão separados da vida de Deus por causa da sua mente obscura, por causa de estar desfazendo tantos as vontades da carne deles. Mas vocês têm algo certo a se fazer, vocês têm uma ordem para fazer. Vocês têm que compreender qual que é a vontade do Senhor, e não se embriagar com vinho.
Ou seja, quando eu estou focado em agradar a Deus, eu não perco o meu tempo desperdiçando o meu tempo. Quando eu quero agradar a Deus, a minha vida, a minha ação, o meu tempo é um tempo precioso, porque eu sei que eu estou fazendo algo que vai me dar continuidade na vida que eu tenho com o Espírito Santo. As experiências que eu tenho com o Espírito Santo. Talvez muitas áreas da sua vida está dando errado, porque você não entende que é Ele que vai direcionar a sua vida. Porque Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: olha, vocês precisam de compreender qual que é a vontade do Senhor. E em Romanos capítulo 8, de verso 26, o próprio Paulo diz à igreja de Roma: olha, se vocês permitirem que o Espírito Santo juntamente com vocês intercedam, vocês vão orar a vontade de Deus. Eu vou abrir esse parêntese aqui. Eu vou abrir esse parêntese aqui. Ele fala: e vocês precisam de compreender qual que é a vontade do Senhor. Mas no versículo 1 do capítulo 5 ele diz: sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí no verso 17 ele diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Aí nós vamos lá em Romanos 8, 26, nós vamos saber como que nós vamos compreender qual que é a vontade, qual forma que nós vamos fazer, que nós vamos entender que por esse meio nós vamos chegar na vontade do Senhor. Romanos capítulo 8, de verso 26. Olha que Paulo disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós soberanamente, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Efésios 5:17, vocês precisam saber compreender qual que é a vontade do Senhor. Aí beleza, vocês precisam saber qual é a vontade do Senhor. E se eu estiver desperdiçando a minha vida, Alexandre? E se eu estiver fazendo algumas coisas que não condiz com a minha natureza, que está me levando ao pecado, está fazendo você perder o seu tempo e não orar em línguas para você compreender a vontade do Senhor? Eu sei que vocês sabem, mas talvez tenha alguém aqui me assistindo e não sabe como é que o Espírito Santo intercede. As pessoas, elas ficam talvez assistindo um futebol e falam: Espírito Santo intercede por mim aí, porque estou com a minha cabeça cheia e eu não sei como orar. Só que ele está dizendo: o Espírito Santo me ajuda. Ele não está dizendo que ele faz sozinho. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo juntamente com você está orando a vontade de Deus. Então não existe outra forma de o Espírito Santo interceder por você se você não estiver intercedendo. Não é porque ele está intercedendo que agora você está ausento de interceder. Se a Bíblia estivesse dizendo literalmente qual que é a vontade do Senhor para nós, ela não diria para orar, né, meu amigo? Para que você ora? Para dar conselhos para Deus? Não. Você não precisa dar conselhos para Deus. Ainda que tem pessoas que oram para aconselhar a Deus: Deus, você precisa de fazer isso, você precisa de fazer... Não. Você ora para saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se todos estivessem vivendo a vontade de Deus, não teria pessoas enfermas, não teria pessoas escassas, não teria pessoas em diversas situações que estão contra a vontade de Deus. Uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está enferma, essa é a vontade de Deus? Te provo que não é. Tem pessoas que estão com a vida desgraçada, a vida miserável, a vida fora da vontade de Deus, e fala: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, aleluia.
É só seguir o contexto. Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus após o Espírito Santo interceder por nós. E como que o Espírito Santo intercede por mim? Quando eu oro em línguas. Porque o gemido do Espírito Santo é ininteligível. A oração em línguas é ininteligível também. Então as pessoas estão, o meu carro bateu, todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus, aleluia. Eu perdi meu pai, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Eu perdi meu emprego, todas as coisas contribuem. Deus me deu, Deus tomou. Isso é desculpa esfarrapada de crente que não está vivendo a vontade de Deus. Aí não está vivendo a vontade de Deus? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus não é o diabo. Entenda, Deus não é um diabo. Deus não é uma criança mimada. Eu te dei, agora eu vou tomar. Não, você não está merecendo mais. Deus não é uma criança mimada. No capítulo 42, Jó vai dizer: eu falava de coisas que eu nem sabia. Depois que Deus começa a falar: quanto que você estava quando eu fiz dentro do ventre da mãe de uma mulher o osso crescer? Quando que você estava quando eu criei todas as coisas? Aí Jó vai dizer: eu falava de coisas que eu nem sabia. Ou seja, Deus vai dizer: quem é esse que não sabe as palavras que ele está proferindo? Ele nem sabe o que está falando. Quem é esse que fala coisas fora da minha vontade? Aí Jó diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Alguém na carne, alguém frustrado, que está vivo espiritualmente hoje e que anda na carne, age igual o Jó. Está vivendo uma vida dissoluta, não ora, não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem uma vida de continuidade com o Espírito Santo, perde o tempo fazendo tantas as coisas, vai lá, fica um tempo, fica 50 horas na Netflix, fica perdendo o seu tempo fazendo coisas, e está vivendo na carne, aí está vivendo uma vida dissoluta, está vivendo uma vida fora da vontade de Deus, e fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não, é você que está negligenciando a vida que você recebeu e o compromisso que você tem com o Espírito Santo de continuar conhecendo. Paulo diz: eu vou prosseguir para o alvo, para conhecer e ser achado nele, porque eu conheço a Cristo de um modo que não é suficiente mais para que eu seja completo no meu entendimento. Eu não vou parar por aqui, eu vou prosseguir para o alvo, para conhecê-lo mais e ser achado nele. E por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, de verso 18: eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo fazia algo que nem toda a igreja fazia. Não, espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Paulo não tinha enfermidade não, só você ler o contexto. Vamos lá, você está querendo me tirar do foco aqui, mas eu vou, não tem problema não. Não, vamos lá, vamos respeitar textos e contextos, porque isso é muito importante para a gente não fazer saladão, né? Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios 19, 6: pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para mim, para que ninguém se preocupe comigo mais do que eu mesmo, ou me vê, ou ouve, ou de mim ouve. E para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Aqui que as pessoas pensam com espinho na carne. Aí as pessoas pensam: não, Paulo tinha uma ferida. Às vezes elas acham que é um espinho na carne mesmo, ou é uma enfermidade. Vamos continuar lendo o texto. Todos os nossos problemas de saladões que a gente faz no contexto está na Bíblia. Foi-me posto um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Paulo recebeu revelações, grandeza de revelações, que ele não poderia se engrandecer, que ele talvez poderia se engrandecer com tantas coisas que ele ouviu, que a um homem não é lícito ouvir, e Deus não colocou enfermidade em Paulo. Deus não colocou enfermidade em Paulo. Ele colocou um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, e depois ele vai dizer: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Paulo não estava enfermo, ele tinha alguém que estava esbofeteando ele, um mensageiro de Satanás. Não era espinho, não era enfermidade, e não era para a glória de Deus, porque não existe nenhuma enfermidade para a glória de Deus. O que a sua enfermidade vai fazer? Estou enfermo, estou com câncer. Você vai ganhar quantas almas para Jesus com seu câncer? Não, a minha enfermidade é para a glória de Deus.
curou quantos enfermos com a sua enfermidade? Ganhou quantas almas com a sua enfermidade? Isso é desculpa. Vamos sair desse evangelho fraco, frio, morto. Vamos entrar para a vida no Espírito e para o poder de Deus, para parar de ficar dizendo: Paulo tinha espinho na carne e a minha enfermidade é para a glória de Deus. Não, a sua enfermidade só fala que ali naquela região de Timóteo ali, ele tinha uma região que ele estava bebendo água, vamos se dizer, água que não estava filtrada e que estava dando problema no estômago dele. Por isso que ele falou para beber um pouco de vinho. É a mesma coisa de eu beber uma água ali que eu sei que ela está um pouco contaminada e isso vai me dar problema de estômago. A mesma coisa. Mas a enfermidade que Timóteo tinha, para ele não tinha problema nenhum. Mas não era porque era a vontade de Deus. Me prova na Bíblia que era da vontade de Deus que Timóteo tivesse problemas no estômago. Me prova na Bíblia. Mas aquela enfermidade que Timóteo tinha, para ele não tinha problema, e ele vivia do mesmo jeito. Então ficar com esse negócio que a minha enfermidade é para a glória de Deus. A sua enfermidade só mostra que o seu Jesus é pré-histórico e não faz nada, não opera nada, principalmente na sua vida, não faz nada. É só um Deus que coloca enfermidade em mim para que eu não saia da igreja. Esse Deus não é o Deus que eu conheço, é o diabo, não é Deus não. Porque uma das principais revelações de que Jesus veio nos trazer, que Ele é Pai, não é o diabo, não é o carrasco. Então vamos parar com esse negócio de que a enfermidade é para a glória de Deus, porque Atos 10:38 diz: porque Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, pelo qual saiu fazendo bem por toda parte, curando os oprimidos do diabo. O bem que Jesus fazia era curar os oprimidos do diabo. Aí Deus que coloca enfermidade, então nós já identificamos qual que é o seu Deus, o diabo. Porque se Deus coloca enfermidade e Jesus tira, que trabalho é esse? Deus coloca, Jesus tira, Deus coloca, Jesus tira, aí Deus coloca, Jesus tira, aí Deus colocou um tanto de enfermidade em alguém, Jesus chega lá, seja curado. Qual que é o melhor, qual que é o pior? Então Jesus é melhor do que Deus, né? Se a todas as enfermidades é para a glória do nosso Deus, então nós já identificamos que o Deus de muitas pessoas é o próprio diabo. Porque Jesus disse, Pedro disse, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, ele saiu fazendo bem por toda parte. Ele não dizia: você vai ficar enfermo porque você é um miserável mesmo. Não, ele curava todos os oprimidos do diabo. Por isso que está escrito: aonde havia trevas, viram grande luz. E essa luz se manifestava em obras, meu irmão. E eu até me perdi no que eu estava falando, mas eu vou tentar voltar. Paulo está dizendo: vocês precisam compreender qual que é a vontade de Deus. E em Romanos 8:26 ele diz: se vocês orarem em línguas, vocês estão orando a vontade de Deus. E tem pessoas que são vivas espiritualmente e estão alimentando uma vida. Em Provérbios disse que a embriaguez, o vinho pode te levar à embriaguez, e isso vai fazer com que você tenha uma vida tola. Mas o Jesus, ele disse que não pode descer vinho novo em odres velhas. Ou seja, vinho simboliza tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. E odres velho fala da sua velha natureza, odres novo fala da sua nova natureza. E o vinho, Alexandre, simboliza o Espírito Santo adentrando em você, liberando o poder de Deus, liberando mais experiências no reino, liberando mais fruto do Espírito. O vinho novo e a vasilha nova fala sobre o Espírito Santo na sua nova natureza, potencializando você para ter mais experiência com Deus, para ter mais tempo com o Espírito Santo, para ter uma vida contínua com o Espírito Santo. Porque se eu beber uma vez, eu vou beber, até me embriagar. Aí o fim dessa vida dissoluta e essa vida na libertinagem vai ser isso: uma vida de vícios, uma vida de pecado, uma vida de vexame, alguém vivo no Espírito andando na carne. Mas e se eu me encher do Espírito cantando em línguas? Eu estou preenchido do Espírito Santo todos os dias, cheio do Espírito Santo, e eu oro para alguém é curado, eu ministro todos os dias, eu tenho revelação, porque eu não estou com o Espírito Santo somente por aquilo que ele pode me dar, mas por causa de quem ele é e quem ele está me tornando.
Então eu não quero um momento com o Espírito Santo, eu quero conhecê-lo mais, porque quanto mais eu conheço Ele, mais eu entendo quem Ele é. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu conheço Ele, mais vida eu tenho, mais revelação eu tenho, mais poder eu tenho, mais fruto do Espírito eu tenho, mais próximo dele eu estou, e eu ouço Ele, e eu falo com Ele, e Ele me revela segredos. Porque Deus ama a todos, mas não confia em todos. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Não se iluda. O amor de Deus é para todos, mas confiar em todos, confiar os seus mistérios para todos, isso não acontece. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. O segredo do Senhor é para os íntimos. Os mistérios de Deus é para os íntimos. E o que acontece quando você ora em línguas? Você está orando em mistérios. E quem que é o mistério? É o poder de Deus. O mistério é a sabedoria de Deus. O mistério é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então não fica acreditando que Deus ama a todos e vai entregar os seus mistérios para todos. Não. Mas se você deixa-se encher do Espírito, todos os dias acendendo a chama do Espírito, todo dia orando e desejando mais do Espírito Santo. Eu não canso das experiências, eu não me canso. Eu tive uma experiência ontem e eu quero uma experiência hoje. Eu tenho uma hoje e eu quero amanhã. Eu tive uma experiência assim e eu quero uma maior. Porque para entrar no reino você só precisa de nascer de novo, mas para andar, viver no reino vai te custar tudo, e uma das prioridades é passar tempo com o Espírito Santo. Para você entrar no reino, você nasce da água e do Espírito e você entra no reino de Deus. Mas e para andar no reino de Deus? Aí você precisa de pagar o preço da unção. Eu não estou dizendo pagar o preço da salvação, porque na salvação não existe cruz mais jejum, cruz mais Bíblia, não. Mas para você ter unção, para você ter poder, para você ter revelação, para você ter intimidade com o Espírito Santo, aí inclui o que Paulo está dizendo: não deixam-se embriagar do vinho, mas deixam-se encher do Espírito Santo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, aí eu tenho unção, aí eu tenho revelação, aí eu tenho poder, aí eu tenho dons, aí eu tenho intimidade. Aí a minha vida não é uma vida de fachada, de umas manifestações somente em alguns lugares. Em alguns lugares eu me mantenho íntimo, em alguns lugares eu me mostro espiritual. Não, em tudo que eu faço, isso vai mostrar que eu sou espiritual. Eu não preciso de em público mostrar intimidade, porque intimidade em público é pornografia, intimidade em público é vídeos sexuais, e intimidade é só você e Ele. E quando você passa tempo com Ele, Ele te mostra o que fazer, Ele revela o que Ele fez para você. Porque no secreto, Deus, você vai para Deus ver você, e em público, no público, Deus promove você. Quando você está no secreto, quem está te vendo é Deus. E quando eu estou em público, Deus, eu estou vendo Deus. Como? Fluindo por meio das curas. Como? Fluindo nas manifestações do Espírito. Como? A alma sendo ganha. Eu estou vendo Deus em público e Deus está me vendo no secreto. Então, em vez de passar tempos com a vida de libertinagem, não, é só uma série, só uma série. Aí quando vai ver a temporada toda, isso é uma vida de libertinagem, é um desperdício, porque na graça foi investido em você poder. A graça não só te potencializa para não pecar, mas para fazer mais do que os homens mortos da antiga aliança poderiam fazer. Então não pensa que a graça, só aleluia, aleluia, graça é só para eu ser salvo. Não, graça é para você fazer mais, porque hoje você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Hoje foi investido em você poder. Hoje foi investido em você uma graça para você fazer mais do que você poderia fazer. Hoje exige você fazer algo a mais, 3 vezes mais. E por isso que Paulo disse que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em você. Não espera cair do céu
raio ou alguma coisa, não. Foi investido em você no tempo da graça, poder, unção, dons, manifestações, para você fazer mais do que você poderia. No tempo da graça, estreitou mais, porque Ele te deu um poder para você fazer mais. Você pode fazer mais. Não pense que graça, não. Graça, aleluia, favor imerecido. Graça não é uma coisa, graça é uma pessoa. Graça é uma pessoa que, por meio das suas multiforme graça de Deus, Ele te salva. Pelas multiformas graça de Deus, Ele te capacita. Pela multiforme graça de Deus, Ele te dá dons. Pela multiforme graça de Deus, Ele te dá ministério. João capítulo 1, de verso 18 diz que a lei veio por meio de Moisés, por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem veio por meio de Jesus Cristo? Quem é chamado o Espírito da verdade? Quem o autor de Hebreus disse que é o Espírito da graça? Quem? Quem que é o Espírito da verdade? Quem que é o Espírito da graça? Então o que veio por meio de Jesus? O Espírito Santo. Para quê, Alexandre? Para habitar em você, colocar a natureza dele no seu espírito, para você começar a andar em conformidade à natureza de Deus no seu espírito. E mais para quê? Para te dar poder, revestimento de poder, para te dar uma prática espiritual que você pode orar em línguas todo o tempo. Para quê, Alexandre? Para você ter uma vida ministerial excelente, para que você faça tudo conforme Deus planejou para que você faça, porque você tem todos os recursos na mão para que você ande bem no espírito, para que você tenha um ministério poderoso, para que você seja alguém cheio de dons, cheio de capacitação, porque os dons espirituais é Cristo repartido, os dons ministeriais, melhor dizendo, é Cristo repartido, e os dons do Espírito é também uma graça repartida do Espírito Santo e de Jesus, para que no tempo da graça, no ministério do Espírito, aconteça coisas maiores. E por isso que Paulo está conscientizando a igreja de Éfeso: olha, vocês tiveram uma primeira experiência, mas vocês não podem deixar essa forma, você não pode deixar essa pessoa, porque essa pessoa que vai guiar vocês, essa pessoa que vai direcionar vocês. Então sejam cheios do Espírito Santo, porque o ministério é o ministério do Espírito. E ele disse: se a lei, se o ministério da lei, vamos lá, 2 Coríntios, 2 ou 1 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 3, de verso 7. Se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de tamanha glória, ao ponto que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos para Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que a glória estava desfalecendo, como, Paulo está dizendo, como não será maior o ministério do Espírito? Como que, se naquela lei limitada, onde que a gente tinha que pegar um cordeiro, um boi para fazer perdão dos pecados, eles tinham que fazer tanta coisa desatualizada, uma aliança toda limitada, uma aliança toda desatualizada. Como que nessa aliança poderia acontecer tantas coisas e no ministério do Espírito não pode acontecer? Ele está dizendo: como não será maior o ministério do Espírito? Porque se o ministério da morte, que é o ministério de Moisés, foi em glória, em muita proporção será o glorioso ministério da justiça. Então foi confiado uma graça a você, foi confiado um poder a você, para que você manifeste o reino de Deus. Mas você precisa de priorizar, ou a embriaguez do vinho, ou a embriaguez do Espírito. Porque esse vinho, irmão, você pode embriagar nele. Esse vinho do Espírito Santo, eu indico você ficar loucão dele, fique embriagado do Espírito Santo. Mas se embriagar de coisas que seja pecado, ou seja coisas úteis, que está te visitando você, que está fazendo você ter uma vida de dissolução, isso eu não te indico. Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo, se embriagar do Espírito Santo, isso vai fazer você ter uma vida em total comunhão, em total entendimento, alimentando uma vida. Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa, é uma vida. Ser cheio do Espírito Santo não é somente uma prática de vez em quando, é uma vida que você decide viver. E eu acho que é por isso que Paulo dizia em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
porque ele orava tanto em línguas, passava seu tempo se dedicando à palavra e à pregação, e a sua vida é trabalhar para Deus. A sua vida é ter um relacionamento com Deus. A sua vida é fazer a vontade de Deus. Amém? Vou ficando por aqui. Peço você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe essa mensagem, venha para o grupo. Temos um grupo de discipulado. Você que deseja ser batizado no Espírito Santo, você que deseja ser curado, você que deseja aprender e ter um ensino diário, gratuito, me chama no WhatsApp. Eu vou estar deixando aqui meu número. Você me chama, eu vou te adicionar. Lá você vai receber tudo que Deus está nos proporcionando. Está enfermo, vai ser curado. Não recebeu o batismo no Espírito Santo, vai receber. Não entende o que é vida no Espírito e o reino de Deus, você vai entender. E o conteúdo é 100% gratuito. Nós não cobramos por nada do que nós fazemos, mas nós vivemos por fé, crendo que Deus vai nos suprir, que Deus vai levantar pessoas com generosidade para investir nesse reino, porque tinha aqui 20 pessoas mais ou menos, agora tem 9. Você acha que um nível de mensagem dessa só 9 pessoas devem ouvir? Você acha que essas mensagens diárias nesse canal só 9 pessoas devem ouvir? Não, isso é injustiça. Muitas pessoas precisam ser alcançadas, mas eu conto com você se levantando como ministro desse ministério. Logo nós vamos ter um espaço. Nesse espaço nós vamos ensinar vida no Espírito. Nesse espaço as pessoas vão receber cura, tudo que o Senhor nos proporcionar. Nós vamos para a rua orar pelas pessoas serem curadas. E eu conto com a contribuição de você. Você se levantar como um ofertante do reino, que entende, não, essa mensagem não pode ser só para mim. Ainda que está me mudando, ainda que está produzindo algo em mim, eu preciso, juntamente com o irmão Alexandro, levar essa mensagem para onde o Espírito Santo quiser levar. Porque Jesus disse, vou abrir aqui rapidinho, João capítulo 3, de verso 7, ele diz assim, 8, o vento sopra para onde quer, ouves a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo nascido do Espírito. Ou seja, nós somos nascidos do Espírito, e aqui nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos curar os enfermos, nós queremos expulsar demônios, nós queremos orar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, entender quem elas se tornaram em Cristo, para que elas aprendam a vida no Espírito, mas por meio da sua oferta e por meio da minha disponibilidade para o reino, nós nascidos do Espírito, nós vamos para onde o Espírito Santo nos levar. Então eu te convido hoje, seja um ofertante desse ministério, confie no que o Espírito Santo está fazendo nesse ministério, porque você pode ver, é uma terra fértil, onde as pessoas mudam a vida espiritual, são curadas, são batizadas, são salvas, e entendem claramente quem elas se tornaram em Deus, e assim elas vivem em conformidade ao que elas receberam. Então eu te convido a semear, a entrar no grupo, me chamar, te coloco no grupo, oro por você, aconselho você e te aguardo lá no grupo.